Senhor nosso bondoso Deus, nós cantamos que te amamos e verdadeiramente, Senhor, nós queremos te amar cada vez mais, de maneira que o nosso próprio caráter possa se alinhar com o caráter de Cristo. Ajuda-nos, bondoso Senhor, nesta manhã, enquanto continuaremos nesta casa santa de oração, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso coração e que Ele nos desbloqueie a mente, as emoções, os sentimentos, de maneira que verdadeiramente possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer e que estas orientações possam se transformar também em comportamentos que honrem, dignifiquem o Teu nome na nossa vida e que nos ajudem a viver o cristianismo de forma mais feliz e satisfatória. Te pedimos e agradecemos tudo isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia e bom sábado. Queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes, que se possam sentir bem na casa do Senhor. Damos também as boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet e agora queremos convidar-vos a entoar o hino-tema da Semana de Oração de Jovens que será projetado. Em oração, eu entrego minha vida ao Senhor. Em consagração, deixo tudo para trás, nova criatura sou, para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador, somente em Cristo há segurança e Tu vem e vive mais. Vem e vive mais a esperança. Eis-me aqui, pronto para testemunhar da cruz e os mandamentos. Quero para sempre guardar e ter a fé de Jesus para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador, somente em Cristo há segurança e Tu vem e vive mais. Vem e vive mais, para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador, somente em Cristo há segurança e Tu vem e vive mais. Vem e vive mais a esperança. Neste momento vou convidar a todos que possam se curvar, se ajoelhar para conversarmos com o nosso Criador.
Querido Paizinho do céu, estamos aqui, Senhor, prostrados, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te agradecer, Senhor, a vida que Tu nos dás, para Te agradecer a oportunidade que Tu nos dás a cada sábado, em liberdade, de virmos até aqui, para todos juntos Te louvarmos. Nós queremos, Senhor, pedir-te, Senhor, que Tu venhas estar connosco nesta manhã e que nós possamos viver, Senhor, esta esperança que Tu nos dás de um dia estarmos contigo eternamente, que a possamos viver, Senhor, da maneira que Tu queres que a vivamos, para que a nossa vida, Senhor, possa também ser um exemplo para aqueles que não Te conhecem, que a nossa vida, Senhor, possa ser o reflexo, Senhor, do caráter de Jesus. Vem, Senhor, estar connosco, vem, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres nos ensinar esta manhã e que possamos, Senhor, tirar o sumo, Senhor, desta mensagem para as nossas vidas e que a possamos pôr em prática, Senhor. Vem estar com todos aqui que aqui estamos, com aqueles, Senhor, que também não podem estar por algum motivo, Senhor, e lembramos-te, Senhor, dos nossos irmãos que nos faltam, que estão doentes, que Tu os acompanhes, Senhor. Tu estejas com eles, e dês a paz e a serenidade para estes dias difíceis, Senhor, das suas vidas. Vem estar connosco, mais uma vez te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar agora a louvar o nosso Deus, agora outra vez dos dízimos e das ofertas. Vamos em primeiro lugar dar o lugar às crianças, depois serão os adultos. Todos puderem, coloquem-se em pé para orarmos. Querido bem amado Pai, quero-te agradecer pelas bênçãos e por tudo o que Tu nos dás, Senhor, pela nossa vida e pela saúde. Quero-te pedir uma grande bênção para todos aqui presentes, para que Tu possas influenciar a sua vida de modo mais positivo e para que nós possamos crescer
mais e mais para ti, Senhor. Tudo o que eu te peço em teu poderoso nome. Amém. Bom dia, meus amigos. Está tudo bem com vocês? Estão bem dispostos? Eu gostava que vocês dessem um pequeno jeito ao vosso pescoço e olhassem para aquilo que está ali projetado. O que é aquilo? Alguém disse um relógio, mas é um relógio normal, como aqueles que nós usamos e vemos hoje em dia? Não. É um relógio de sol. É um relógio que, para vermos as horas, nós precisamos, claro, da ajuda do sol. E de um ponteiro que está ali identificado como sendo um gnomon, que imita uma sombra, e através daquela sombra nós sabemos que horas são. Que horas é que são naquele relógio? A sombra aponta para o 4, em numeração romana. São 4 horas. Vocês acham que nós, sem mudar a posição daquele relógio, conseguíamos atrasá-lo? Conseguíamos andar com aquela sombra para trás? Não conseguimos. Nos relógios convencionais, aqueles que nós usamos no pulso e que temos em casa, isso nós conseguimos atrasar. E aquele? Não conseguimos. Enquanto o sol vai se pondo, a sombra vai avançando, não recua. Mas será que há alguém que consegue recuar aquele relógio? Vamos ver. Vamos ver. Hoje tenho uma história para vos contar. Se vocês alguma vez estiverem muito doentes, muito aflitos, porque mudam de escola, porque perderam algum amigo, o que é que vocês fazem? Diz, Lucas? Vão para a cama descansar. E será que já fica logo tudo resolvido? Vou-vos contar a história de um rei que estava a passar por um momento muito complicado. O rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu o profeta Isaías, que lhe disse que ele tinha uma doença muito grave e que a doença não tinha cura e ele estava quase a morrer. Imaginem o que é que ele fez, Ezequias. Ele era temente a Deus. Então ele não foi à procura do médico tradicional. Ele foi à procura do médico dos médicos. O melhor médico do mundo. Quem é? Deus. Ele foi com prantos, com súplica e pediu: Deus, cura-me. Eu quero continuar a louvar-te, eu tenho sido fiel a ti, eu preciso de ver mais alguns tempos. Ajuda-me, cura-me. Nesse quase instante, o profeta Isaías voltou atrás com uma mensagem de Deus para o rei Ezequias. E qual era a mensagem? Olha, Deus disse-me que ouvi a tua oração, respondeu à tua oração e tu vais ser curado. E vais viver mais 15 anos. Passaram-se só 3 dias e o rei Ezequias já estava curado a trabalhar. Mas ele primeiro, quando o profeta Isaías foi ter com ele duvidou um bocadinho. Ele disse: como é que eu sei que realmente vou ser curado? Eu preciso de uma demonstração de que realmente eu vou ser curado. Isaías orou a Deus e depois disse ao rei: estás a ver aquele relógio, que era um relógio de sol que havia no jardim? Qual é o tipo de prova que tu queres como tu vais ser curado? Queres que aquele relógio adiante 10 graus ou queres que recue 10 graus? Mais ou menos isto que Isaías respondeu a Ezequias. Ezequias disse: adiantar 10 graus é simples, é a natureza que o faz. O sol vai se deslocando e a sombra vai avançando e ele aumenta 10 graus. Então Ezequias disse: aquilo que eu peço é que o relógio
atrase, que Deus atrase o relógio. E o que é que vocês acham que aconteceu? Naquele instante, enquanto Isaías orava, Ezequias da janela do palácio viu a sombra a recuar. 1, 2, 3 e recuou 10 graus. Fantástico. Algo que nós quase não conseguimos imaginar. Mas aqui nós vemos que para Deus não há impossíveis. E Deus curou Ezequias e 3 dias depois, como eu dizia há pouco, ele já estava a trabalhar e viveu mais 15 anos. E sabem uma coisa? Todos os dias acontecem milagres neste mundo, na nossa vida. O problema é que nós, muitas vezes, temos os olhos tão fechados, que nós não conseguimos vê-los à nossa volta. Mas todos os dias há milagres na nossa vida. Quem quer agradecer e pedir a Deus um milagre que consiga ver os milagres que acontecem à nossa volta? Todos nós. Vão para junto dos vossos pais e tenham um bom sábado. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que esta história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Porque tudo o que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levanta. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apaga tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando os versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levanta. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apaga tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o
as páginas em branco. Vem ser, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor. Apaga tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Não estão connosco regularmente. Agora então, por que não darmos também daquelas pessoas que habitualmente estão connosco também? Marco, um bom sábado, que Deus te abençoe, bem-vindo. Edgar, um bom sábado, que Deus te abençoe. Ana, um bom sábado, que Deus te abençoe. Bem-vindos todos aqueles que aqui estamos. Estamos aqui para começar uma semana de oração. E como há pouquinho o pastor Pedro Esteves nos convidava, estamos aqui também para começar uma pequena revolução. Sabem que revoluções começam pequenas, revoluções começam muitas vezes de forma silenciosa, sem a necessidade de eventos críticos ou de situações violentas. Nem todas as revoluções começam com um tiro, nem todas as revoluções começam com mortes ou com feridos. Ok, assim parece que estamos melhor. E então, a revolução sobre a qual nós vamos falar nesta semana é uma revolução que deverá acontecer de dentro para fora. Sabem que muitas das grandes revoluções da história da humanidade foram revoluções que vieram de fatores externos para tentar mudar o interior das pessoas. E se nós lembrarmos, por exemplo, de uma revolução mais recente, uma grande revolução recente que tivemos na história mundial, em 1917, na então Rússia, o Império Russo, todo aquele derramamento de sangue, todas aquelas convulsões sociais, ao final de 70 anos, mais ou menos, esta revolução tinha-se mostrado um fracasso, porque a proposta que existia de fazer uma transformação na vida das pessoas, na estrutura do ser humano, fracassou. Mais recentemente, e isto já faz parte da geração de todos nós que aqui estamos vivos, vimos a Primavera Árabe. Muitas pessoas tinham grandes expectativas em relação àquela série de revoluções que aconteceram em várias repúblicas islâmicas, tanto no norte da Europa, da África, quanto no Oriente Médio. E a expectativa era de que alguma coisa acontecesse. Mas, efetivamente, nada de tão profundamente estruturante aconteceu nas sociedades aonde estas revoluções aconteceram. Mas a maior revolução de todas, meus queridos amigos, já aconteceu, está em andamento e haverá de ter a sua grande concretização num evento ao qual nenhum ser humano haverá de ser indiferente. Mas antes disso, eu gostaria de contar-vos uma história. E para que os nossos amigos que estão aqui na tribuna não fiquem de castigo, eu gostaria de convidar-vos para virmos aqui para a frente. Eu vou descer aqui, vocês vão descer comigo também,
e vamos poder também acompanhar algumas das coisas que vão acontecer aqui em cima desta tribuna. Vou-vos contar a história de um jovem que estava para ir para a universidade. O seu nome era Martin. Chegou o final do verão e era comum, ao final do verão, as pessoas voltarem para a universidade. Ele tinha passado ali boas férias, ele e os seus amigos iriam agora empreender esta viagem para a cidade onde eles estudavam. E sabem, os jovens, enfim, por vezes, quando estão de férias, principalmente os universitários, acontece que às vezes cometem alguns excessos, não é? E o nosso amigo estava a voltar para a universidade e era o finalzinho do verão e, a certa altura, forma-se uma tempestade. Estava a correr tudo bem, o clima estava fantástico, mas rapidamente formou-se uma tempestade, daquelas de final de verão assim, e tão depressa começou a chover como a trovejar, mas a trovejar violentamente. E no caminho do Martin, a certa altura, há um relâmpago que de forma tão violenta cai perto dele. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês ouvirem o estampido de um trovão e a luz incandescente de um relâmpago que caiu perto de vocês. Martin, com ele aconteceu o seguinte: o relâmpago caiu tão perto que ele sentiu o calor e a eletricidade estática que, entretanto, se espalhou pelo ar, a tal ponto dele sentir literalmente que a morte tinha estado muito perto. E vocês imaginem o que é que acontece com um jovem que, embora religioso, mas que não levava muito a sério a religião, ele começou a pensar: será que isto não é um aviso de Deus? Um castigo, quem sabe, que Deus estava para me dar por alguns excessos que eu cometi durante este período de férias? E o que é verdade é que aquela experiência foi para este rapaz universitário uma transformação, porque ele prometeu a Deus que iria, a partir daquele momento, entregar a sua vida ao Senhor. E vocês devem estar a pensar: bom, esta é uma história recente, acontecida talvez há 2 ou 3 anos atrás. Esta história aconteceu no ano 1505, e o seu autor era um senhor chamado Martin Luther, ou que nós conhecemos como Martinho Lutero. Esta foi a história da conversão de Martinho Lutero. Mas este homem não se converteu e nem passou a entender tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida apenas de um momento para o outro. Não foi neste final de verão de 1505 que Martinho Lutero efetivamente passou a entender tudo aquilo que o Senhor desejava para a sua vida, todo o seu amor, todo o carinho que Deus tinha por ele e a forma e o plano que Deus tinha para a vida de Martinho Lutero. Aqui está uma imagem, uma pintura da altura, como Martinho Lutero se vestia e como ele era naquela época. A verdade é que Martinho Lutero, na sua experiência de conversão, ele resolveu ir para um mosteiro, onde passou a estudar teologia para se tornar um sacerdote. E conta-nos a história que Martinho Lutero descobriu na biblioteca do mosteiro, onde ele estava, da sua universidade também, um livro muito especial. Eu acredito que vocês já devem ter a ideia de qual é o livro. Que livro é que era? A Bíblia. Mas aquele livro era tão especial não só pela forma como ele estava encadernado, mas sobretudo por um outro aspecto que fez Martinho Lutero dar ainda mais atenção àquele livro. Sabem que todos nós temos normalmente a Bíblia em nossa casa. E alguns até trazem a Bíblia em muitos formatos e em muitos suportes. E trazem a Bíblia de forma que podem, por vezes, lê-la em qualquer lugar e em qualquer circunstância. No telemóvel, sendo em papel, sendo em edição mais ilustrada para crianças. Mas a Bíblia que Martinho Lutero tinha acesso estava presa por uma grande corrente à parede. Ele não podia levar a Bíblia para o seu quarto. Sempre que ele queria ver o que é que a Bíblia dizia sobre um determinado assunto, ele precisava pedir autorização ao bibliotecário do convento para poder ler a Bíblia. E ele passava tempo e tempo lendo a Bíblia. Só que existia um único volume naquela biblioteca, e se outro aluno quisesse ler, estava numa situação complicada. De maneira que Martinho Lutero começou a pensar:
como é que a Bíblia poderia ser levada ao alcance de todas as pessoas? Como é que ele poderia, de alguma forma, ajudar a que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia? Um dia, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura de um texto que Martinho Lutero leu. Romanos capítulo 1, verso 17. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Logo no primeiro capítulo do livro de Romanos. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos está depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos. Então vamos ter ali Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos e depois vem Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 17. Todos têm já? Estamos juntos? Vamos ler? Ok? Eu gostaria que todos agora pudessem acompanhar, tanto os grandes quanto os pequenos, em Bíblias, em tablets, em telemóveis, smartphones. Vamos todos acompanhar a leitura do capítulo 1, verso 17. Diz então o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. Sabem de uma coisa? Este texto, para Martinho Lutero, fez a diferença na sua vida. Ele tinha ficado impressionado com o chamado que ele entendeu da parte de Deus, que aconteceu no dia daquele trovão que lhe caiu muito perto. Ele pensou que aquilo fosse Deus chamando, mas o momento da sua conversão verdadeiramente dita aconteceu quando ele calmamente lia a Bíblia na biblioteca da universidade onde estudava, em que ele se apercebeu de uma coisa fabulosa. O justo, a pessoa que procura fazer a vontade de Deus, não é aquela que faz longos percursos de joelhos pedindo que Deus lhe perdoe os seus pecados. O justo não é aquela pessoa que dá grandes somas de dinheiro para a igreja para comprar a sua paz de espírito e o seu sentimento de consciência perdoada. Justo não é aquele que passa horas e horas e horas ao frio e à chuva pedindo a Deus que perdoe os seus pecados. Não. Justo é aquele que vive pela fé em Jesus. E isto foi profundamente libertador para Martinho Lutero. Porque a imagem que ele tinha de Deus era de alguém que, para chamar a atenção das pessoas, de vez em quando mandava raios. Poderia até, para chamar a atenção daqueles que estavam muito desavisados, mandar pestes que matavam dezenas e centenas de pessoas. Que era capaz de fazer com que a terra tremesse só para dizer a algumas pessoas que ele estava zangado com o seu comportamento. Sabem, a Bíblia diz que por vezes Deus pode usar estes métodos, mas que a forma como Deus fala pessoalmente a cada um dos seus filhos, preferencialmente, não é essa. Ele entendeu algo fabuloso que tinha a ver com a compreensão do que nós precisamos confiar e acreditar verdadeiramente em Deus. E ele disse no seu coração: para que isto aconteça, eu preciso fazer com que todas as pessoas leiam isso. Mas sabem de uma coisa? Nos tempos de Martinho Lutero, e durante muito tempo antes de Martinho Lutero, e durante também muito tempo depois de Martinho Lutero, a grande maioria das pessoas não conseguia ler a Bíblia na sua própria língua. Hoje, quando vocês e eu pegamos a nossa Bíblia nas mãos, lemos-la na nossa própria língua. Quem lê em espanhol, encontra a Bíblia em espanhol. Quem lê em inglês, encontra a Bíblia em inglês. Quem só entende alemão, lê a Bíblia em alemão. Para nós, a maioria que aqui estamos, que falamos o português e entendemos melhor o português, temos boas traduções da Bíblia para a língua portuguesa. Mas naquele tempo só existiam, basicamente, 3 línguas nas quais se podia ler a Bíblia. Que era o hebraico, a língua do Antigo Testamento, o grego, a língua do Novo Testamento, e uma tradução que era comum a todos, que era o latim, era a Vulgata. Mas que a grande maioria das pessoas, sobretudo o povo de Martinho Lutero, que era o povo... Martinho Lutero era de que país?
ele era germânico, era alemão, falava alemão e não existia a Bíblia traduzida para o seu povo. Bem, sabem, eu tenho aqui à frente uma série de Bíblias que resolvi trazer para vos mostrar. Quero mostrar-vos a minha primeira Bíblia. Está gastinha. Sabem, foi com esta Bíblia na mão que eu senti que Deus me estava a chamar para ser pastor. Esta Bíblia foi-me dada aos 8 anos. Eu desejei ser pastor aos 9. Foi com esta Bíblia que um dia eu senti, bom, quero dar uso da palavra de Deus na minha vida. Graças a Deus, guardo esta Bíblia com muito carinho, não porque ela tenha algum poder mágico, mas porque ela efetivamente foi um momento, ou representa um momento muito especial na minha vida. Pequenininha, velhinha, mas como gosto dela. Ainda hoje recordo e mantenho-a bem original, apesar dela estar assim estragadinha, mas ainda não a recompus justamente para que ela mantenha totalmente a sua originalidade. Tenho algumas outras Bíblias que quero mostrar para vocês. Vou continuar ainda um pouquinho na nossa história familiar. Esta Bíblia pequena foi um dos primeiros presentes que dei à Adélia. Foi no seu aniversário de 1990. Já está gastinha, já se passaram bastantes anos. Ela já não a pode usar mais, nem eu a posso usar mais, porque já não conseguimos ver tão bem. Mas esta Bíblia não perdeu o seu valor. Ela continua sendo a palavra de Deus. E graças a Deus que o Senhor nos tem. Tem uma outra Bíblia que eu uso quando vou ao hospital. Sabem, esta Bíblia, na verdade, não é completa, é o Novo Testamento. É o Novo Testamento à prova d'água. Não é que eu vou tomar banho quando vou ao hospital, mas como sabem, quando nós vamos ao hospital devemos lavar as mãos e passar álcool nas nossas mãos. E pelo material que esta Bíblia tem, ou que esta porção da Bíblia tem, permite-me higienizá-la o suficiente para não levar nem trazer bichinhos para o hospital, nem do hospital. Por isso uso-a frequentemente quando vou visitar alguém que está hospitalizado. É um texto muito interessante. Vocês podem molhar esta Bíblia. E se alguém quiser, inclusive nós temos aqui, podem ver, esta Bíblia ela pode ser completamente enfiada dentro da água. Podemos lê-la na praia, podemos lê-la, inclusive, aqueles que são surfistas, podem ler em cima de uma prancha de surf. Ela não se molha, ela não se estraga, não fica com o sal acumulado. Muito interessante. Hoje temos a Bíblia ao alcance de muitas formas. Está aqui uma Bíblia muito gira, muito interessante. Vou-vos mostrar uma outra Bíblia gira também. Olhem só, esta aqui. Estão a ver? Ela tem a capa ao contrário. Pastor, está a mostrar a Bíblia ao contrário. Não, é que ela é escrita em hebraico. Olhem só. Eu não sei se o Rubem consegue dar aqui um zoom. Daqui a pouquinho já vos vou mostrar um texto em hebraico. Esta Bíblia lê-se ao contrário. Eu que sou canhoto, dava-me muito jeito poder escrever em hebraico sempre. Há algumas pessoas que são canhotas aqui na igreja e a gente que escreve ao contrário da maioria dá jeito escrever em hebraico ou em árabe. Mas é muito gira esta Bíblia porque ela está escrita naturalmente na língua em que foi escrito o Antigo Testamento. Hebraico e aramaico. São línguas parecidas que fazem parte do Antigo. Portanto, são as línguas nas quais o Antigo Testamento foi escrito. E depois tenho aqui uma outra também, que esta é normal, mas tem uns caracteres também estranhos, com os quais nós não estamos habituados, que é a Bíblia em grego. São os caracteres que a gente não consegue ler muito facilmente. As pessoas costumam dizer que nós vemos nos gregos para entender certas coisas, não é? Então, esta língua é muito interessante, é muito gira, tem uma série de palavras que, quando nós as ouvimos na sua originalidade, nós acabamos por perceber que elas provavelmente sejam a origem de muitas outras expressões que nós temos na nossa língua portuguesa. Muitas das nossas palavras em português, elas estão escritas justamente, ou são originárias da língua grega, por exemplo. Esta Bíblia aqui, que quero vos mostrar, uma das várias que aqui estão em cima, e depois, quem sabe, aqueles que desejarem poderão dar uma olhada aqui. Esta Bíblia tem uma coisa interessante. Ela é uma versão. E dentro de instantes já vamos entender o que é uma versão. A diferença entre uma tradução e uma versão. A versão, como já vamos ver de seguida, ela é mais interpretativa
e menos literal. É muito útil para aquelas pessoas que estão a estudar a Bíblia pela primeira vez e querem entender aquilo que o texto quer dizer numa linguagem mais próxima dos nossos dias, mais próxima da nossa compreensão moderna. Isto porque a Bíblia começou a ser escrita há aproximadamente 3.500 anos atrás. Há 35 séculos atrás começou a ser escrito o primeiro livro da Bíblia. Sabem qual foi? O primeiro livro da Bíblia? O livro de Jó. Muito bem. Acreditam os teólogos e os estudiosos das Escrituras que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Portanto, imaginem, há 35 séculos atrás, 3.500 anos atrás, as pessoas expressavam-se de uma forma diferente do que aquela que hoje, 3.500 anos depois, nós nos expressamos. Por isso, por vezes, há necessidade de termos certas versões que são ligeiramente diferentes. E agora quero-vos mostrar um pouco de como é que se escreve em hebraico. Já de seguida vai mudar ali. Ok, muito bem. Estão a ver, esta linha em cima, esta linha lilás, mostra o sentido no qual o hebraico deve ser lido. Portanto, da nossa esquerda, nossa direita para a esquerda. E os caracteres, eles são diferentes. Estão a ver que eles não são exatamente iguais às nossas letras. As nossas letras são as chamadas, fazem parte do alfabeto latino e os caracteres hebraicos, eles são naturalmente diferentes. E como vocês podem ver, este texto que aparece ali, lê-se mais ou menos assim. Bereshit bara Elohim he Shamaim e Heretz. E, como podem ver, como a Bíblia em hebraico se escreve, ou o hebraico se escreve ao contrário, a tradução palavra por palavra seria basicamente o seguinte. Começando da nossa direita para a esquerda, lê-se: princípio, criou Senhor os céus, a terra. Este verso é Gênesis capítulo 1, verso 1. E como a forma de escrever em hebraico é um pouquinho diferente, vocês vão perceber que aparecem entre colchetes, entre parênteses retos, duas expressões. No princípio, porque na língua hebraica não existe o artigo no, e criou o Senhor os céus e a terra. Isto posto, a tradução fica assim, a tradução literal. Se nós formos procurar traduzir palavra por palavra, o mais próximo que nós vamos chegar é justamente isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto é uma tradução. E a tradução procura pegar a palavra em hebraico, aramaico ou grego e encontrar uma palavra equivalente na nossa língua, na língua que nós falamos. Isto é uma tradução. Agora, a versão, o que é uma versão? A versão é quando, por vezes, nós temos uma frase que não é fácil de ser entendida pela nossa maneira de falarmos, moderna, 35 séculos depois, por exemplo, do primeiro livro da Bíblia ter sido escrito, há necessidade, por vezes, de os tradutores da Bíblia, em vez de fazerem simplesmente a tradução palavra por palavra, eles tentam encontrar um conjunto de palavras que, sem fugir ao sentido daquilo que o autor bíblico quis dizer, mas que procuram explicar de uma forma acessível à nossa compreensão. No caso de Gênesis 1, verso 1, não é complicado, porque, enfim, dá para entender, mesmo escrito da forma hebraica, nós conseguimos entender. No princípio, Deus criou tudo. Deus criou os céus e a terra. Mas, por vezes, nós precisamos de entender as versões, ou de termos as versões da Bíblia, justamente para nos ajudar a entender aquilo que se estaria a querer dizer. Bem, sabem, deixem-me fazer aqui uma pequena explicação para que todos nós possamos entender. Às vezes, nós estamos muito familiarizados com uma determinada forma do texto bíblico. E às vezes nós dizemos, epá, eu conheço este texto bíblico desta forma. Por exemplo, Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois nós conhecemos o resto do texto bíblico por aí.
E às vezes nós pegamos uma Bíblia que diz um pouquinho diferente. E a gente diz assim, opa lá, esta Bíblia é diferente. Não é que seja diferente, mas a tradução ou a versão dela pode ser ligeiramente diferente. Se formos ver, as palavras podem ser diferentes, mas a mensagem é a mesma. E nós hoje, pela grande graça de Deus, nós temos a oportunidade de ter disponível várias traduções e várias versões da Bíblia. Todas elas respeitam o texto bíblico, na forma como ele foi escrito, mas que nos ajudam na nossa compreensão a entendermos melhor a Bíblia. A palavra de Deus, escrita em hebraico, aramaico e grego, foi inspirada por Deus. Nós daqui a pouquinho já vamos ver um texto bíblico sobre isto. Este texto, quando foi escrito originalmente, foi inspirado por Deus. As traduções e as versões não são inspiradas por Deus. Por quê? Porque elas procuram justamente tornar na língua que nós lemos o texto que originalmente foi escrito nas línguas grego, hebraico e aramaico. Portanto, as pessoas que fazem a tradução da Bíblia são pessoas que precisam da ajuda do Espírito Santo? Certamente. Certamente. Porque se eles puserem o seu ponto de vista pessoal na hora de traduzir a Bíblia, eles podem induzir os leitores em erro. Mas, na realidade, tudo isto é alguma coisa que acontece com muita seriedade. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Há muitas pessoas que se dedicam seriamente ao estudo das línguas da Bíblia. E estas pessoas fazem-no com tanto carinho e com tanta honestidade que nós hoje podemos ter a certeza que quando pegamos a Bíblia nas nossas mãos, não está escrita em grego nem em hebraico, mas que estamos a pegar na nossa mão verdadeiramente a palavra de Deus, traduzida para a língua que nós podemos ler. Quero vos apresentar agora um pouquinho daquilo que existe em grego. Este verso aqui, alguém sabe de que parte da Bíblia este verso é? João 1, verso 1. Então, diz assim, enarque he hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Então, isto traduzindo em miúdos, e a gente vê-se grego para entender isto quer dizer literalmente o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Mas vocês devem dizer assim, mas pastor, eu não conheço esse texto desta forma. Eu conheço de uma forma um pouquinho diferente. Eu conheço-a desta maneira que vai aparecer agora aqui a seguir. Eu conheço desta maneira. Então, o que nós conhecemos é assim. No princípio, era. Vamos ter só que esperar um pouquinho para que... Às vezes, a tecnologia não funciona tão bem assim. Nós conhecemos este texto da seguinte forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estão a ver? Por vezes há necessidade, mesmo nas traduções, de usar de alguma interpretação para que a literalidade das palavras não fique perdida no próprio sentido. Bem, não sei o que aconteceu, mas também não tem grande importância. Eu gostaria... Conseguem ajudar aí em cima? Não? Ok. Vamos então ver. Eu gostaria então de vos propor que abríssemos a nossa Bíblia num texto que encontramos no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. 2 Pedro. E agora eu gostaria que todos, por favor, pudéssemos ter a nossa Bíblia nas mãos. E vamos entender agora um pouquinho porque que Martinho Lutero estava tão preocupado em tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. E é aqui que nós vamos entender de que maneira que a revolução proposta por Martinho Lutero realmente teve o seu efeito tão concreto na história da humanidade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Estamos todos juntos? Estamos todos com o texto aberto? Eu estou a terminar aqui de encontrar
localização do texto bíblico? Deu? Ok. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Sabem, eu tenho um hábito. Não é bíblico isto, mas considero a Bíblia tão importante que eu tenho vergonha de colocar qualquer outro livro em cima da Bíblia. E então, acho que o único livro que pode ficar em cima da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia não diz isto. Isto é apenas um costume pessoal. Sei que muitas pessoas têm este hábito também, mas isto para que nós possamos entender, talvez, o grande respeito que devemos ter pela palavra de Deus. Noutras culturas é o contrário. Há culturas onde as pessoas põem sempre a Bíblia debaixo de todos os outros livros, porque como entendem alguns, de acordo com a sua cultura e a sua maneira de pensar, que a Bíblia é a base de tudo, então a base de todo o conhecimento humano deverá ser sempre a Bíblia, e a Bíblia deve estar, portanto, como alicerce de todos os outros livros. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz Pedro, perdão. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vocês já ouviram pessoas dizerem, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens? Já ouviram pessoas dizer isto? Alguns já devem ter ouvido amigos dizerem, a Bíblia deve ter sido modificada ao longo do tempo. É impossível, durante todo esse tempo, ninguém ter mudado uma coisinha sequer. Deve ter sido algum papa, deve ter sido algum bispo que fez alguma mudançazinha ali na Bíblia. Bem, o que a Bíblia diz sobre si mesma é justamente isso. Nenhuma profecia foi dada por particular inspiração. Ou seja, ninguém por vontade própria escreveu o que quer que fosse na Bíblia. Depois o verso 21 diz ainda, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Interessante aquilo que a Bíblia aqui diz. Além da Bíblia nunca ter sido escrita por vontade de ninguém, uma pessoa de manhã levanta-se e diz, olha, hoje vou escrever um texto qualquer. E isto a partir de agora vai fazer parte da Bíblia. Não, nunca aconteceu isso. Sempre que alguém escrevia alguma coisa, era movida, motivada, impulsionada pelo Espírito Santo. Mas mais ainda, os escritores da Bíblia não eram quaisquer homens, nem eram quaisquer pessoas. Eram pessoas que tinham um caráter elevado. Homens e mulheres que eram acima de qualquer suspeita. Eram pessoas que eram considerados pelos seus contemporâneos como santos. Às vezes, as pessoas não concordavam com os profetas da Bíblia, mas ainda assim reconheciam neles um alto estatuto moral. Não eram pessoas nem bêbadas, nem pessoas de vida duvidosa, nem pessoas de comportamento questionável. Não, eram pessoas que realmente eram dignas. Pessoas que sabia-se que aquilo que elas tinham recebido da parte de Deus iriam transmiti-lo com toda a fidelidade aos seus contemporâneos. Mas vamos ver um outro texto que a Bíblia usa para nos explicar um pouquinho a respeito do projeto que Deus tem para a nossa vida. E vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, um pouquinho para trás, a epístola que o apóstolo São Paulo escreveu ao seu grande amigo Timóteo, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos 15 e 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16. Estão todos comigo? Estamos juntos? Vamos ler este texto? Eu estou a ver algumas pessoas que não estão com a sua Bíbliazinha aberta aí. Vamos lá? Ok? Onde é que está a Bíblia? Lembrem-se, as grandes revoluções começam com livros. E este é o livro que está a revolucionar e que vai revolucionar a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16. Estamos juntos? Vamos lá? Ok? Diz então o seguinte. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Isto, Paulo dizendo ao jovem Timóteo que desde pequenininho ele conhecia a Bíblia. Verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir e para instruir em justiça. E aqui alguns devem estar a ler, mas pastor, a minha Bíblia não diz isto. Estão a ver? São traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, sobre ensinar, ok, nós podemos entender que a Bíblia ensina a verdade. A palavra redarguir, que é uma palavra que nós raramente usamos na nossa conversa diária, quer dizer condenar os erros. A Bíblia muitas vezes também condena os erros. A Bíblia mostra-nos o que está errado e ajuda-nos a corrigir as nossas faltas. E serve para instruir justamente em justiça, que é ensinar-nos a maneira certa de viver. E qual é o resultado disso? O verso 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então a Bíblia ajuda-nos justamente a evitar o quê? Os erros, a corrigir as coisas que não estão certas na nossa vida. E sabem que a Bíblia tem uma tal capacidade de nos ajudar a corrigir os nossos erros, conforme nós vamos ver em Hebreus capítulo 4, verso 12, o apóstolo Paulo, que é autor deste texto que vamos ler a seguir, ele compara a Bíblia a alguma coisa que até dá arrepio na gente. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos ver? Hebreus fica um pouquinho para a frente de 2 Timóteo. Algumas páginas apenas para a frente. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Querem sentir um arrepiozinho agora? Olha só o que é que vem aí. Estamos juntos? Vamos ler? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Interessante. A palavra de Deus é viva. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Imaginem, ela vai ao âmago, vai ao centro, vai penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só que interessante. Este texto que ele nos mostra que a Bíblia, ela é viva, eficaz, e quando nós entendemos o que a palavra de Deus nos diz, nós somos capazes de perceber, inclusive, as más intenções, por vezes, do nosso coração. Sabem quando nós, às vezes, fazemos uma coisa com o intuito de prejudicar uma outra pessoa, um amiguinho, um colega, um vizinho nosso, uma pessoa que nós conhecemos, uma vingançazinha. As pessoas ao nosso redor são capazes de não se aperceber disso, das intenções reais do nosso coração. Mas Deus nos ajuda, através da sua palavra, a perceber que estas coisas, estas más intenções, por vezes disfarçadas, até às vezes de coisas boas, são efetivamente algo que desagrada a Deus. E a Bíblia é de tal forma objetiva e eficaz neste processo de nos ajudar a entender os nossos erros, que ela nos faz entrar em contato, inclusive, com as nossas próprias motivações. Interessante isto. Vamos ver um outro texto. Vamos até o livro de Salmos. O livro de Salmos é fácil de ser achado. O livro de Salmos está onde? No meio da Bíblia. Salmo 119. Muitos de vocês certamente já devem ter este texto sublinhado na vossa Bíblia. Salmo 119, os versos 105, e depois vamos ler o verso 11 também. Salmo 119, verso 105. Quem é que sabe este verso de cor? Quero ver as mãos. Ok. Muita gente sabe este verso de cor. Muitos dos meninos também sabem este verso de cor. Ok? Vamos dizê-lo de cor, então? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que isto quer dizer? A Bíblia é como uma lâmpada que serve para iluminar quando está escuro. Às vezes vocês e eu não temos a noção muito clara de como devemos agir, que escolhas devemos tomar, como devemos nos comportar em determinada circunstância. A Bíblia tem a resposta. E ela ajuda-nos a encontrarmos a orientação certa para o caminho. Mas agora vamos ler o verso 11, que também é um outro verso que vale a pena ser decorado por nós. É um versinho curto que é simples de ser memorizado. Diz então: escondi a tua palavra no meu coração
para não o quê? Não pecar contra ti. É interessante. Queremos ter uma vida onde não pequemos? Pois muito bem. O segredo está em estudarmos a Bíblia. Ainda ontem eu estava com um grupo de jovens, estávamos estudando a Bíblia, e falávamos ali um pouquinho. Lembram-se, meninos, ou lembram-se, meninas, que estávamos ali a conversar um pouquinho? Recordam-se? Estávamos ali a falar um pouquinho a respeito dos pecados, não é? Estamos a falar dos vários tipos de pecados que existem. Como é que nós não pecamos? Ou como é que podemos deixar de pecar? A Bíblia diz-nos, se escondermos a palavra de Deus no nosso coração, e como é que se esconde a palavra de Deus no nosso coração? É lendo-a, aprendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar e, sobretudo, memorizando a palavra de Deus. Ok? Isto é muito bom, é muito útil e faz bem, inclusive, à própria saúde mental. Exercita o nosso cérebro. Ok? Então, memorizando a palavra de Deus, nós podemos encontrar mecanismos que nos ajudem a sermos menos desobedientes ao papá, à mamã, aos professores, às pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas agora eu gostaria de vos mostrar ainda um outro texto que vai no seguimento disto que acabamos de ler. Vamos ao Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Jesus estava aqui a fazer uma oração pelos seus discípulos. E nesta oração, em certa altura, Jesus diz uma coisa tão bonita quanto esta. São João 17, 17. Estamos juntos? Vamos ler? Podemos? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queres conhecer a verdade? Meu querido amigo, minha querida amiga, vamos ler a Bíblia. E ler a Bíblia não é apenas fazer a leitura uma vez por semana quando nós vimos à igreja, ou na sexta-feira para prepararmos a liçãozinha da escola sabatina para que cheguemos à igreja e a gente não faça figura feia por não sabermos a história que o monitor vai apresentar. A Bíblia, meus queridos amigos, isto aqui serve para os grandes, para os menos grandes e para os pequenos. A Bíblia é alguma coisa que nós devemos ler todos os dias. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, pastor. Então como é que eu vou fazer? Se eu não entendo a Bíblia, eu vou fazer uma coisa muito simples. Se eu sei ler, eu vou ler por mim mesmo as partes da Bíblia que são mais fáceis de entender. Quem é que aqui gosta de histórias? Grandes e pequenos. Quem gosta de histórias? Ok, todos gostam de histórias. Muito bem, a Bíblia está cheia de histórias. Então vamos começar pelas histórias. Quem é que gosta de Jesus? Muito bem, então vamos começar pelas histórias de Jesus. Onde é que nós encontramos as histórias de Jesus, Martim? Na Bíblia, muito bem. Mas especificamente no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João, que são chamados os 4 evangelhos. E então, por exemplo, quando nós pegamos, Davi, os evangelhos para ler, é fácil, porque nós vamos estar a ler histórias, muitas delas que nós já conhecemos, mas vamos estar a aprender novos detalhes a respeito das histórias da Bíblia. E dessa forma, nós vamos estar a guardar no nosso coração, não é, Tomás? Estas informações que são úteis para nos ajudar a não pecarmos. Sabes de uma coisa? Por exemplo, alguns meninos dizem, mas eu não sei ler. E como é que eu vou fazer? Vou pegar nos evangelhos para ler? Mas eu não sei ler ainda. Muito bem. É por isso que Jesus colocou o papá e a mamã, né? Alguns têm só o papá, outros têm só a mamã, mas pedir ao papá ou à mamã, ou a alguém da nossa família que gosta de ler a Bíblia, que nos possa contar as histórias da Bíblia. Sabem que há um textozinho na Bíblia que diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nem só aquelas pessoas que leem a Bíblia têm fé. Quem não sabe ler, pode, através da audição, também aprender alguma coisa a respeito da palavra de Deus. E, desta maneira, nós podemos, efetivamente, começar, na nossa própria vida, uma revolução. Quem gostaria de começar esta revolução esta semana? Muito bem.
Vamos começar esta revolução de que forma? Vamos começar lendo os Evangelhos. Isto vale para todos. Todos nós. Se você não tem um plano diário e habitual de leitura da Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a começar hoje à tarde com Mateus capítulo 1. Mas Mateus capítulo 1 é a história das genealogias, a genealogia de Jesus. Ok, leia. Vai ver, vai descobrir muita coisa interessante. Cada um dos nomes que você conhecer, pense na história desse personagem. Pense na história dessa pessoa. Vai descobrir coisas interessantes. Vai começar a fazer ligações interessantes com a vida de Jesus. Com quem foi Jesus? Por exemplo, você vai encontrar na genealogia de Jesus uma prostituta chamada Raabe. Jesus, o homem mais santo da história da terra, tinha nos seus ancestrais uma senhora que era prostituta. Olha só que interessante. Nós vamos encontrar na vida de Jesus detalhes muito interessantes que certamente vão nos tocar e que de alguma forma vão nos ajudar a compreender o amor de Deus por nós e também a entender o plano que Deus tem para a nossa vida, para a nossa existência. Meus queridos amigos, o Senhor quer começar a fazer em cada um de nós uma mudança. Sabem por quê? Jesus está para voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai dividir a humanidade em dois grandes grupos. Aqueles que vão viver para sempre com Ele e aqueles que vão deixar de existir para todo sempre. E uma coisa que a Bíblia nos mostra é que o justo viverá pela fé. E a fé obtém-se justamente através do estudo da Bíblia. Queridos amigos, não existe cristianismo sem estudo da Bíblia. Isto vale tanto para crianças, para jovens, como para adultos, como para os mais experientes. Meus queridos, não adianta dizer que somos cristãos se não lemos a Bíblia. A religiosidade sem o estudo da palavra de Deus não faz sentido. Mas eu oro, mas eu vou à igreja. Meu querido, a Bíblia está aí porque Deus entendeu que ela era extremamente importante para a sua própria vida espiritual. Você e eu podemos não estar a crescer espiritualmente tanto quanto precisávamos. Por quê? Porque talvez estejamos a descuidar o estudo da Bíblia. E o Senhor levou isto muito a sério, a ponto de ter providenciado todas as circunstâncias para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus ao nosso alcance. Muitas pessoas não entendem porque que Deus pede isto ou aquilo delas. Meus queridos, não há como nós não entendermos. Está aqui. O Senhor se deu ao trabalho de fazer com que a sua palavra estivesse ao alcance de todas as pessoas. Está ao seu alcance, está em sua casa. Muitos de nós temos várias Bíblias em nossa casa. Portanto, o desconhecermos a vontade de Deus não é efetivamente algo que nós possamos usar como desculpa para não vivermos de acordo com a sua orientação. Entendam, Deus nunca nos pede nada que não seja o melhor para nós. Porque Ele nos ama demasiado para nos estar a oprimir com questiúnculas e perguntas e problemas que efetivamente não são verdadeiramente importantes. Tudo o que Deus nos pede tem um objetivo, tem um efeito, tem algo de bom. E quando Jesus vier, a grande questão que vai estar em causa é: estive eu disponível para pôr a minha vida de acordo com a vontade de Deus? Estive eu disponível para fazer aquilo que Deus me sugeria, que era o melhor para mim? Porque fazer a vontade de Deus não é bom para Deus, é bom para mim. Deus fica feliz porque Ele me ama e quer me ver feliz também. A grande questão é: estarei eu disponível para isto? Quando Jesus voltar, meus queridos, haverá um grande grupo de pessoas que simplesmente perderam todas as oportunidades que o Senhor lhes deu. Você e eu, pela grande graça de Deus, temos a oportunidade de poder conhecer e compreender aquilo que Deus nos está a ensinar. E depois nós vamos ter a oportunidade de partilhar isso com outras pessoas. Mas isso será um outro assunto, sobre o qual, durante esta semana ainda vamos falar. Que Deus possa abençoá-lo, meu irmão, meu amigo, meu querido companheirozinho de viagem, jovenzinho ou menos jovem. Que Deus o abençoe nesta decisão. E não esqueçamos, hoje, vamos começar estudando seriamente a nossa Bíblia. Vamos estudar seriamente a palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor fortaleça a cada um de nós. Amém.
Vamos terminar cantando o hino tema. Eu queria pedir só mais uma coisinha, uma gentileza da vossa parte. O Marco, depois de nós cantarmos e terminarmos com uma oração, estará à saída para, em meu nome, cumprimentar todos os irmãos e todos os visitantes que estão conosco, mas peço que por breves instantes os membros batizados desta igreja possam permanecer. Temos um assunto a tratar, é muito breve, é um assunto inclusive de natureza agradável que queremos partilhar convosco, é uma boa notícia, mas gostaríamos que pudessem permanecer por alguns instantes. Vamos então cantar o último hino e teremos a oração e depois o Marco estará à saída para despedir os irmãos e amigos visitantes que estão conosco nesta manhã. Em oração, eu entrego minha vida ao Senhor. Em consagração, deixo tudo para trás, nova criatura sou, para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador. Somente em Cristo há segurança e tu vem e vive mais. Vem e vive mais a esperança. Eis-me aqui, pronto para testemunhar da cruz e os mandamentos. Quero para sempre guardar e ter a fé de Jesus para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador. Somente em Cristo há segurança e tu vem e vive mais. Vem e vive mais. Para viver mais a esperança. Vou proclamar o meu Salvador. Somente em Cristo há segurança e tu vem e vive mais. Vem e vive mais a esperança. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos abençoaste maravilhosamente, fazendo com que a Bíblia estivesse de forma tão fácil, tão disponível ao nosso alcance. Ajuda-nos, bondoso Deus, a que possamos desfrutar com alegria e com entusiasmo deste privilégio que é o de podermos diária e constantemente estudarmos a Tua Palavra. Encontrarmos nela as Tuas mensagens de conforto, a Tua orientação, a Tua correção e também, Senhor, encontrarmos nela as Tuas declarações bondosas de carinho para o nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pela magnífica esperança que Tu colocas na nossa vida, de podermos um dia vivermos eternamente com Jesus.
Obrigado pela certeza que podemos ter nesta promessa e que hoje e cada dia da nossa vida possamos vivê-la com alegria e com a certeza do Teu amor por nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então pedir aos nossos amigos e visitantes que estão conosco que possam então sair tranquilamente, enquanto os membros batizados desta igreja poderão permanecer alguns instantes. Thank